Olá, Felipe aqui. Eu sou um homem branco, estou sentado. Ao meu lado eu tenho uma mesa que está apoiando o notebook, microfone. Estou usando um óculos de haste amarela, cabelos escuros com mecha branca. E atrás de mim eu tenho um cenário com vários elementos da Claro. Esse podcast foi idealizado para abrir espaço ao diálogo sobre diversidade e inclusão. E para melhor entendimento, é uma minissérie com episódios sensíveis à discussão e casos reais vivenciados pela nossa área técnica. E para participar dessa conversa, eu trouxe um convidado especial que vai trazer à luz com muita generosidade as suas experiências para compartilhar conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite. Meu nome é Arnaldo, sou técnico de manutenção IET da Claro há 7 anos. Eu sou um homem branco, estou vestido com o uniforme da Claro, uma blusa vermelha com um escrito Claro em branco, e estamos aqui para falar sobre as nossas experiências. E Arnaldo, 7 anos são muitas experiências, né? Bastante. E qual delas você destaca para nós hoje? Eu vou destacar para você hoje uma experiência que eu tive com um cliente com deficiência auditiva, e foi diferenciado porque a gente já teve vários outros atendimentos com clientes com esse tipo de deficiência, que foi diferente e me mostrou algo que está sendo muito importante, que é a educação que as pessoas estão tendo com relação às barreiras, né? Então, qual foi o diferencial desse atendimento? Quando eu cheguei na casa do cliente, olha, eu tenho uma deficiência auditiva, eu preciso que você fale devagar e eu possa fazer a leitura labial para te entender. E a gente vai se dar muito bem. E nas outras experiências que eu tive com alguns clientes com esse tipo de deficiência, não foi exposto, então a gente acabou tendo dificuldade no começo até você entrar com aquela sintonia com o cliente. E essa parte dele já se anunciar, para mim foi muito importante no desenrolar do atendimento. E o que mudou do cliente que se anunciou para o cliente que não se anunciou, na sua visão? Só o simples detalhe da gente conseguir se comunicar melhor. Deu a entender que não só falar calmamente, eu não precisava aumentar o tom, porque às vezes você não sabe se a pessoa realmente está te dando atenção ou não. E ali eu consegui focar bem em que ele estava olhando para mim justamente para me entender, para me expressar melhor com ele, me comunicar com ele de uma maneira mais assertiva. E como é que você se sentiu nessa situação? Foi muito gratificante eu saber que com essa informação eu poderia atender melhor ele, entender as dificuldades dele, inclusive até a maneira com que ele se expressava, porque ele repetia algumas vezes o que ele falava para eu poder entender, né, como se eu precisasse também fazer a leitura dele. E isso foi agregando valor na nossa interação. E vai até quebrando uns tabus, me parece, né? Porque às vezes quando a gente imagina a interação com uma pessoa com deficiência, a gente cria barreiras que nem existem, né? Ou seja, você não precisou ali necessariamente se comunicar de uma forma que fugisse das suas habilidades presentes, né? Sim, eu achei até interessante que foi assim, ele quis trazer o filho que não tinha deficiência para acompanhar o atendimento para ver se facilitava, mas como o filho não tinha o problema da internet que ele sofria, porque o filho trabalha, joga via cabo, e o problema dele era com a conexão Wi-Fi, acabou sendo desnecessário, o filho praticamente não interagiu na conversa. E a gente foi adentrando a residência dele, conversando sobre o problema que ele vinha acontecendo. Depois a gente já foi para a parte de se conhecer mesmo, dele falar do dia a dia dele, porque ele viu que eu conseguia me comunicar com ele, então ele foi se soltando, falando, por exemplo, que ele vai sair para candidato a vereador na cidade, e falando sobre as ações dele, os tipos de trabalho que ele tinha tido, como ele tinha perdido a audição. E que é um comportamento que vai respondendo quanto ele estava se sentindo à vontade ali com você, né, Sim, durante a interação. Porque a deficiência ela é uma perda de função, que acontece em diferentes graus e ela pode ser adquirida ou não, né? E é muito difícil a gente supor ou deduzir isso
se isso não vem de uma forma declarada e clara para a gente, né? E vão ter casos que isso vai vir de forma clara e vão ter casos que isso não vai vir de forma clara. E, na sua visão, como agir quando o cliente não declara que ele tem? Eu sempre tento chegar para o cliente e falar que o senhor está na sua residência, então o senhor fique à vontade para me expor as coisas da maneira com que você achar melhor, para poder a gente ter mais esse tipo de interação, né? Uhum. Acontece muito quando eu vou em casas que as pessoas têm animais de estimação, elas querem prender o animal, né? E aí eu falo, não, deixa o animal solto, não tem problema nenhum. Eu sou o intruso aqui no local, vim para ajudar, mas eu sou o intruso no ambiente. Então, com ele foi muito claro que, apesar de eu ser um intruso do ambiente, eu consegui me socializar no ambiente dele, ajudando ele com essa necessidade. E algumas vezes, até a gente perceber a necessidade do cliente, demorou. E eu citei muito essa parte dele ter se apresentado, porque eu acho que é uma evolução que a gente vem tendo em todos os casos de diversidades, sobre isso, sobre a pessoa já, olha, eu tenho esse problema, olha, eu tenho essa dificuldade. E como a sociedade está mudando nisso, das pessoas não esconderem o que têm, ou o que sente, ou o que são, para poder receber uma outra pessoa e entender que a outra pessoa vai aceitar ela como é. E essa linha de evolução, ela só continua se as pessoas do outro lado também naturalizarem essa informação, né? Porque da mesma forma que o cliente ele declara a ti que ele tem uma deficiência, né? É, você também encara isso como uma coisa comum, né? Ou seja, inerente possibilitada, podendo ser possível para qualquer um de nós. E quando você faz isso, você equaliza a relação. E isso quebra o paradigma de que pessoas com deficiência são menos eficientes, ou são menos capazes, ou têm dificuldades de se relacionar. Muito pelo contrário. Na história que você traz, a gente percebe claramente o quanto vocês trataram tudo ali no mesmo nível de relacionamento, né, diante do problema. É uma maneira que eu tenho de pensar assim, eu, Felipe, que é a seguinte: o normal é ser diferente. Então, cada pessoa tem sua especificação, sua peculiaridade do seu dia a dia. Pode ser uma deficiência ou uma característica, mas cada um tem a sua peculiaridade. E eu, na minha vida, sempre olho e tento entender que, mesmo que a pessoa seja alguma coisa diferente, ela é um ser humano e ela está ali para se posicionar e conhecer o outro. Então, ver essa evolução, para mim, acho muito gratificante. As pessoas conseguirem ter isso de você se identificar, mostrar quem você é. Eu acho isso, que essa evolução é interessante. É muito interessante, principalmente quando a gente simplifica a abertura para a gente encontrar pontos de sinergia, né? Porque seja a pessoa com deficiência ou uma pessoa de um outro grupo minorizado, tem tantas outras coisas, né, que definem essa pessoa que é longe de ser. Isso é uma característica. Isso não é o que define aquela pessoa. E o que define ela, muitas vezes, são pontos de sinergia, né, que a gente encontra quando a gente se relaciona olhando para essa pessoa de uma forma inclusiva. É muito interessante, Arnaldo, como você traz para a gente situações que você conseguiu eh, tornar simples, né, numa medida muito saudável. No exemplo que você traz do cliente, é um recorte que ilustra para a gente o como a nossa sensibilidade, abertura e disposição para entender como que a gente vai se comunicar ali com o outro, ela é suficiente para a gente gerar uma comunicação eficiente para ambas as partes, né? Então, como por exemplo você trouxe a questão da leitura labial, mas para outros tipos ou níveis de deficiência, talvez fosse sim falar mais alto e que isso sempre vai variar e que a gente só vai saber se vai variar se a gente conseguir criar ali um acolhimento com o cliente e conseguir perguntar para ele. Eu acho assim extremamente importante essa parte de
fazer essa ligação entre a gente, né? Fazer esse laço entre quem está chegando na casa do cliente e o cliente que está na sua casa. Porque realmente nos outros atendimentos que eu tive dificuldade pela pessoa não ter se anunciado, você demora um tempo para se adaptar à realidade. E você também fica com um certo receio de perguntar alguma coisa para a pessoa não se sentir ofendida, né? Porque se ela não anunciou, a gente fica com receio dela ter esse preconceito, se Sim. sentir que teve algo contra ela. Então, é por isso que foi muito interessante ele ter se exposto, ter falado, não de uma maneira agressiva, de uma maneira calma, tranquila, olha, a gente vai se entender. E aí é claro que eu vou me propor a entender quem quer ser entendido, né? É muito importante, muito mesmo. E a diversidade ela não está limitada, né? E ela está num lugar de aprendizagem. A gente está num momento, principalmente no contexto organizacional, que a gente começou a dar importância para o que o cliente sente, a gente começou a mapear isso, né? A gente começou a entender mais a experiência do cliente. E com isso, a diversidade aparece no meio de tudo isso, também como algo que a gente está aprendendo. Você trouxe muito bem colocado a questão das características que vão e peculiaridades que vão diferenciando a gente. O exemplo da deficiência é uma característica, mas a gente tem exemplo, por exemplo, da cor da pele, que é uma outra característica. E são essas características que vai fazendo a gente diverso. A questão é, o que tem em comum entre os dois casos, se a gente fosse trazer um caso de cor de pele, por exemplo, é que da mesma forma a gente precisa dar abertura para acolher, para perguntar. É bem interessante você citar isso, porque acaba até correlacionando a um outro caso que eu passei. Né? Eu, como eu trabalho na praia, sou da Baixada Santista, eu estava atendendo uma família numa casa de veraneio alugada. E eram pessoas negras, né, na sua totalidade. E aí eles, muito simpáticos, me ofereceram café. E eu não tomo café, eu não gosto de café. E eu falei, não, muito obrigado. Aí, nossa, mas você não quer mesmo? Eu falei, não, é porque eu não tomo. Aí o cara falou assim, ah, você está com medo de ficar negro? Eu falei, não, 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 mas eu acho que eu ficava bem bonito, hein? E aí a gente foi descontraindo, todo mundo rindo, sabe aquela festividade de final de ano, o pessoal vindo para a praia para se divertir, acabou entrando num contexto muito legal. É muito importante a gente se sentir bem nos ambientes que a gente entra e aquela parte dessa brincadeira da gente ter entrado, acho que formalizou uma sinergia entre a gente num atendimento que é muito importante o técnico ter essa sinergia, falar com o cliente e sentir o que o cliente tem positivo para te trazer de bom. É claro que acho que é bastante positiva a sinergia, principalmente quando ela está bem direcionada, né? Acho que tratar algumas questões hoje dentro desse mundo da diversidade também tem um ponto muito sensível, né? E que a gente precisa ficar atento, porque hoje algumas atitudes elas podem ser criminosas, elas podem ser criminalizadas e às vezes ela nem precisa ser intencional, ela só precisa acontecer. Então a gente também precisa procurar saber, né, sobre leis, sobre diretrizes que ajudem a gente a se portar diante de situações, até para a gente não cair em determinadas armadilhas. Porque mesmo brincadeiras, às vezes, elas podem levar a gente para um lugar que a gente não quer ir, né, que a gente não tem intenção de ir, mas que se a gente for, a gente vai esbarrar ali numa lei, etc. Acho que é um ponto de insight que não é o caso, mas que vale destacar, porque tá todo mundo convivendo aí fora, né, com atendimentos, com um monte de gente diferente, diversa, e esses são pontos de atenção que acredito que são importantes para a área técnica. E você, com tanta vivência em tantos espaços diferentes, qual que é a mensagem que você deixa para o nosso público, né, em geral, que está te ouvindo? Eu acredito que quando você está num atendimento, que é o caso nosso aqui, que a gente está trazendo, é de você sempre se colocar no lugar do cliente. É uma pessoa estranha dentro da casa dela, uma pessoa que ela não conhece e que ela nem sabe se vai resolver o problema dela ou não. Então, de quando você entrar na casa de alguém, ou quando você for conversar com alguém,
você se pôr no lugar dela e ver se você vai querer ser atendido da maneira com que você está atendendo. Arnaldo, muito obrigado. Não deixem de conferir esse e outros conteúdos de diversidade e inclusão nos canais e nas plataformas da Claro.